Então, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. E nós leremos do versículo 16 ao versículo de número 21. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Há certos textos das Sagradas Escrituras que nós devemos, eu diria até mesmo, memorizar. E um deles é justamente essa porção das Sagradas Escrituras, que devem estar sendo lidas, relidas, no qual nós encontramos as verdades do Evangelho, das quais não podemos de forma nenhuma nos afastar, porque isto é o Evangelho. Se não é isto que está sendo pregado, não é Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo disse: se vos for apresentado outro Evangelho, um Evangelho diferente, não consintais, não venhais a receber este outro Evangelho. Há apenas um Evangelho calcado em apenas uma palavra, em apenas uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que deve ser o centro da nossa mensagem, da nossa pregação. O próprio apóstolo Paulo disse: eu, irmão, quando fui ter convosco, vos anunciando a palavra, a Bíblia diz que Paulo disse: eu preguei, e preguei o quê? A Cristo. Essa foi a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo foi Cristo. Essa deve ser a nossa mensagem. A nossa mensagem deve ser Cristo. Jesus Cristo é a nossa pregação. Ele mesmo é a palavra, Ele mesmo é a verdade. E eu tenho dito que, em nosso caso, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quando estamos falando da verdade, nós estamos falando de uma pessoa. A verdade para nós é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isto é o Evangelho. E nós não podemos, eu volto a dizer, qualquer desvio disto é destruição, é morte. Cristo veio para nos salvar, e aonde há uma grande graça, não tenha dúvida, também existe um grande juízo. Por que existe um grande juízo?
não pelo desejo do juízo, não porque o propósito é o juízo, mas a rejeição da graça implica no juízo. Este é que é o problema. A rejeição da luz já implica na condenação. Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Quanto maior a graça, também maior o juízo. Por que a graça teve que ser tão grande? Porque o juízo era incalculável. A condenação, que é uma condenação eterna, foi necessário uma graça não apenas eterna, mas infinita. Uma graça, plena graça. E aqui o que nós estamos vendo é o Evangelho, no que nós podemos chamar o Evangelho da graça de Deus. Hoje temos, infelizmente, uma heresia no meio da igreja, que é a heresia da hipergraça ou da supergraça. A graça é abundante, a graça é maravilhosa, mas a graça exige de nós um comportamento, como aqui diz, sobre a prática da verdade, sobre a integridade, sobre a retidão, que aqui aquele que pratica a verdade se aproxima da luz. Aquele que pratica as más obras, este se afasta da luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam reveladas. A luz revela. A luz não brilha para ser vista. A luz brilha para que vejamos. Para que haja revelação. Para que nada do que está oculto permaneça oculto. E este foi o problema, porque amaram mais as trevas, porque as trevas encobrem, as trevas ocultam, as trevas escondem, as trevas enganam. E a luz, o que? Esclarece, só pode ser isto. A luz revela. Então as más obras são reveladas pela luz. São reveladas pela luz para quê? Para que haja arrependimento. Essa é a operosidade da graça. Mas se houver rejeição, haverá juízo. E no juízo haverá condenação. Com a condenação, castigo. Mas com a graça, perdão. Com o perdão, bênção e bênção, já que é pela graça, bênção e bênçãos imerecidas. Recebemos tudo não pela nossa própria virtude, mas pela virtude de Cristo. No entanto, não é porque o recebemos pela virtude de Cristo que nós mesmos não devamos buscar a prática da virtude. A virtude de Cristo nos salva. E a nossa virtude? Testemunha de Cristo. Meus irmãos, para que nós testemunhemos corretamente de Jesus, necessitamos do quê? De vida que seja uma vida virtuosa. A imagem de Cristo Jesus. Sendo nós o quê? Seguidores da verdade, seguidores de Cristo, andando nos passos de Cristo, caminhando após a Cristo, indo pelo mesmo caminho de testemunho de Jesus Cristo. Isso é ser discípulo de Jesus, é ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Você tem um desejo? Você tem algo que almeje? Você tem uma boa ambição
Porque às vezes, quando nós falamos a palavra ambição, as pessoas pensam que ser ambição sempre uma forma negativa. Ambição não é boa nem é má, tudo depende do que você ambiciona. Se você ambiciona boas coisas de uma boa maneira, indo por um bom caminho para alcançá-las, isso é uma boa ambição. A Bíblia diz: quem ambiciona ou quem deseja, quem almeja o episcopado, boa coisa deseja, boa coisa almeja, boa coisa ambiciona. Então há boas ambições. E eu quero aqui confessar a você a minha ambição. A minha ambição está em ter, como um ministro, pregador do Evangelho, o diferencial que teve, segundo meu parecer, o maior pregador do século XX, Dr. Martyn Lloyd-Jones. O que diferenciava o Dr. Martyn Lloyd-Jones como pregador? Não era apenas a qualidade da sua palavra, a qualidade da sua doutrina, a qualidade da sua retórica, da sua pessoa, ou coisas que nós atribuímos a um bom pregador. Mas o diferencial do Dr. Martyn Lloyd-Jones como pregador era a presença de Deus. Para mim, um dos maiores milagres que existe quando pregamos é que, ao mesmo tempo que nós pregamos, Deus fala. E nós ouvimos não apenas as palavras do pregador, não ouvimos apenas a voz do pregador, mas escutamos ao Senhor Jesus enquanto aquela pessoa prega. Logo, o que é necessário? Qual seria a mensagem mais ungida, usando um termo bem nosso, não perfeito, mas nosso? Qual seria a mensagem mais poderosa? É a mensagem onde há a maior presença do Senhor. Conta-se que, enquanto o Dr. Martyn Lloyd-Jones pregava, as pessoas sentiam de maneira crescente e poderosa a presença do Senhor. Um pregador testemunhou ao ouvir o Dr. Martyn Lloyd-Jones, a escutá-lo pregando, disse: eu senti como uma mão que me apertasse o peito contra o assento, de maneira que eu não conseguia me erguer. Havia uma presença densa, real, verdadeira, um peso de glória no ambiente. Você não deseja isso? Isso é melhor do que falarmos bonito. Isso é melhor do que falarmos profundamente. Isso é o que faz toda a diferença. O que faz toda a diferença é a presença. Se há luz, há revelação. Se Jesus, que é a verdadeira luz que veio ao mundo, se Ele se manifesta no nosso meio, há revelação. Não há como não existir revelação aonde a luz está brilhando, aonde Jesus está se manifestando. O que nós desejamos é o quê? É a presença do Senhor. Certa feita, o Dr. Pink disse que estava ouvindo Martyn Lloyd-Jones pregar. A mensagem entrava de uma maneira extraordinária. E ele terminou então a sua mensagem. Normalmente,
naquela igreja, ao se terminar a mensagem, se tocava o órgão. Havia aquele ambiente solene, tão bonito. Enquanto o pregador descia do púlpito e ia, como de costume das igrejas históricas, um costume muito bonito, por sinal, que ia até a frente da igreja para se despedir, pessoa por pessoa, cumprimentando a cada um deles, o que devia ser uma despedida longa, porque a igreja tinha mais de 2.000 lugares. E lá, desce do púlpito o Dr. Jones e se diz, naquele dia, o órgão não pôde tocar. E as pessoas não conseguiram se levantar. Tamanha era a presença de Deus naquele ambiente, que o pregador disse que depois de ouvir a mensagem, ele permaneceu imóvel durante 10 minutos. Você não quer isso aqui? Não é que eu não queira a mobilidade das pessoas, mas você não quer uma presença que seja tão real, que ninguém consiga nem se mover. A Bíblia diz que a glória de Deus encheu o santuário no dia em que o templo foi inaugurado, a presença do Senhor encheu, que os sacerdotes não conseguiam ministrar, que o Senhor ministrava, que ninguém conseguia se mover. O que eu desejo, o que eu almejo, a presença do Senhor, que seja tão densa, que haja como um nevoeiro aqui dentro. Que você perceba. Vamos e venhamos, como nós dizemos de uma maneira bem popular, e vejamos se isso não seria real. Se agora, nesse mesmo momento, uma nuvem tomasse conta desse ambiente. Como você se sentiria? Isso é o que? A presença real. Eu preciso desta luz. Eu preciso desse Shekinah, dessa presença em glória, desse brilho maravilhoso da glória do Senhor, que vem como uma nuvem densa, que indica chuva. Eu preciso, e eu creio que todos nós necessitamos. Eu creio que nós teremos aqui uma mudança espiritual do ambiente da nossa igreja, tão radical que anjos serão vistos aqui. Cuidado, que você vai esbarrar em anjo aqui dentro. Ele vai dizer, me desculpe, e quando você olha, mas você tem asa. Nós vamos nos maravilhar, e eu não falo isso como uma figura de linguagem, eu não falo isso apenas como um recurso numa pregação, eu digo isso porque eu creio de verdade que nós veremos anjos dentro deste ambiente, que pessoas estarão aqui e que terão experiências extraordinárias, que cairão de joelhos chorando, vendo a pessoa de Jesus Cristo, os pés que foram feridos naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, cairão abraçados aos pés de Jesus Cristo, porque o que faz a diferença não sou eu, não é você, não são belos hinos, não é uma bela mensagem, o que faz a diferença é a presença dele. É a presença dele. É o que eu almejo, é o que eu desejo. Mas tudo isso nos leva a uma coisa, o nosso testemunho, eu disse, tudo é pela virtude de Cristo, é pela virtude de Cristo que a sua graça, que a sua presença, a sua glória há de se manifestar no nosso meio, cada vez de uma forma crescente. Isso que eu estou falando não é para alcançar um objetivo, isso que eu estou falando é um ponto de partida para chegarmos a coisas indizíveis e inimagináveis. Sermos todos arrebatados aqui. Tem gente começando a subir. Imagine um culto em que eu e você estamos louvando a Deus e daqui a pouco alguém está a 1 metro do chão.
Você diria, pastor, o senhor está muito místico nessa manhã. Não, eu não estou místico, meu irmão, eu estou com fé. É diferente. Eu quero ver o que olho nenhum viu. E você? Eu quero ouvir o que ouvido jamais ouviu. Eu quero sentir o que coração humano jamais sentiu. Eu quero experiências extraordinárias. Eu quero pedir a Deus, faz de novo as coisas gloriosas que fizeste. Usa-nos, faz em nosso meio e faz um novo que jamais fizestes. Faz em nosso meio, faz a cada um de nós, faz com todos nós, faz em nossas casas. O que eu estou falando não é uma coisa restrita ao templo. Não, nós não podemos ter uma idolatria ao nosso templo, ou à nossa igreja, ou ao nosso ministério, ou às pessoas. Não, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Mas eu estou dizendo que isso que eu estou pedindo para aqui, eu estou pedindo para a tua casa, eu estou pedindo para a tua vida, eu estou pedindo para o teu trabalho, eu estou pedindo para o teu cotidiano, que o sobrenatural de Deus seja algo natural na vida de todos nós. Andando por essas ruas, ouvindo a voz de Deus, andando por essas ruas, sendo visitados pela presença do Senhor, pelo sobrenatural de Deus. Mas eu disse, a virtude de Cristo, a graça do Senhor, não é uma graça para que nos seja dado errarmos, porque às vezes nosso maior erro é nos apoiar na confiança da graça para errar, dizendo, Deus entende, Deus perdoa. Isto é uma lógica maligna, isto é um engano das trevas. Se somos atingidos por esse amor de tal soma, que diz, porque Deus amou o seu Filho de tal maneira. Deus te amou, Deus me amou, Deus amou a todos nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna tem uma qualidade, sede santos, porque o vosso Pai é santo, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, mas nasceram do quê? Nasceram do Espírito, são feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, são filhos do Senhor. E o que isso implica em nós? Implica um nível de vida, de integridade, de retidão, extraordinários. Mas nós vivemos um tempo de certa maneira de crise dentro da igreja como um todo. O doutor David Wilkerson, esse profeta de Deus, que já está na glória, doutor David Wilkerson dizia, vivemos uma triste época, na qual é necessário evangelizar os evangélicos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Nós precisamos ter uma vida que realmente mantenhamos longe de nós o quê? O pecado, as faltas, as falhas, o inimigo. Não deis lugar ao diabo. A.W. Tozer dizia, a melhor maneira de manter o inimigo fora é ter Cristo dentro. Você pode dizer amém a isso? Que frase linda.
A melhor maneira de manter o inimigo fora, você quer manter o inimigo fora da tua vida, tenha Cristo dentro da tua vida. Você quer manter o inimigo fora da tua família, tenha Cristo dentro da sua família. Você quer manter o inimigo fora dos teus negócios, tenha Cristo dentro do seu negócio. Você quer manter o inimigo fora do seu trabalho, tenha Cristo dentro do seu trabalho. Você quer manter o inimigo fora, tenha Cristo dentro. Agora, se você não estiver com Cristo dentro, você está fazendo um convite àquele que não respeita nada a entrar, porque a casa está vazia. Você se lembra do que a Bíblia diz, que Jesus falou da libertação e diz que o demônio anda procurando lugar e não encontra, e volta à casa e vê a casa limpa, ataviada, arrumada, mas vazia. Diz, voltará com 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa será pior do que antes. Não basta tirar o inimigo, não basta expulsar o inimigo, há de se ocupar o que está conquistado. A igreja tem que aprender a ocupar o que conquistou. Nós temos que trazer o quê? Cristo para dentro. Não é à toa que a Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. É em nós, não ao nosso lado, não apenas contemplando o Senhor, mas o Senhor em nós. Se você quer o inimigo do lado de fora, tenha Cristo do lado de dentro, porque aonde está Cristo, o inimigo não tem lugar. Aonde há luz, como haver trevas? Então vamos trazer o Senhor no lugar de direito. Apocalipse, na carta à igreja Laodiceia, se fala sobre Cristo do lado de fora, não do lado de dentro, batendo para que permitissem que ele entrasse. Mas na carta à igreja em Éfeso diz, tenho porém contra ti, que abandonaste, que colocaste de banda, de lado, o teu primeiro amor. Quando eu penso nessas duas colocações, que começa se colocando de lado e no final coloque-se do lado de fora, e especialmente quando eu penso em Jesus do lado de fora, eu me lembro da mensagem, chamemos natalina, do nascimento de Jesus, que diz a palavra o quê? Não havia lugar para eles, e agora eu direi para ele, para Jesus, na estalagem. Não havia lugar para ele. Sabe, muitas vezes eu noto que não havia lugar para Jesus. Não havia lugar para Jesus. E eu pergunto, nós temos dado lugar para Jesus? Muita gente tem dado lugar para o maligno. Não deis lugar para o maligno. Não há lugar em nós para o maligno. Mas não havia lugar para eles, não havia lugar para Jesus. E Jesus cresceu. E o seu ministério. E vemos que no templo também não havia lugar para Jesus. Ao ponto de Jesus dizer, vocês não mais me verão até que aprendam a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Não havia lugar para Jesus no templo, na casa do Pai, na casa de oração para todos os povos. Não havia lugar para Jesus, até para morrer
Não havia lugar em Jerusalém. Jesus foi crucificado do lado de fora da cidade. Do lado de fora da cidade. É interessante que hoje, eu não sei se talvez por causa das redes sociais, o ser humano tem uma necessidade de ser aceito, mas todo este fenômeno da internet fez com que coisas que antes eram tão particulares fossem expostas. E há uma necessidade de exposição, e temos que mostrar, e queremos o quê? Queremos ser aceitos. E eu pergunto, por que queremos tanto ser aceitos por um mundo que rejeitou Jesus? E a minha pergunta é, se o mais santo, o mais humilde, o mais manso, o mais bondoso dos homens, não apenas foi rejeitado, mas foi crucificado, o que você espera que façam conosco? Jesus disse, se perseguiram a mim, eles perseguirão a vocês. Nós dizemos que queremos muito o Senhor. Mas será que nós estamos com um testemunho tal como a luz que Jesus, a verdadeira luz que vinda ao mundo, perturbou as trevas? Por quê? Porque revelava as obras que eram feitas ocultas. Me diga uma coisa, minha vida, a tua vida, nossa vida, tem sido essa luz que evidencia que as coisas estão erradas? Às vezes, o que as pessoas procuram é alguém que possa diminuir até mesmo o seu peso na consciência. Me parece que a sociedade gosta de um gadareno. Sabe qual era a grande vantagem do gadareno? É que o gadareno era tão mau, o gadareno era tão endemoniado, o gadareno era tão perverso, o gadareno era tão baixo, que as pessoas olhavam para o gadareno e diziam, bem, eu não sou perfeito, mas pelo menos eu não sou o gadareno. Mas o dia que Deus libertou o gadareno, o dia que Jesus libertou aquele homem, e aquele homem ficou completamente liberto, a cidade teve um problema, ela já não tinha mais aquele homem para se esconder atrás do mal que era aquele homem. E às vezes o gadareno, ele nos faz sentir melhor. Uma vez eu li naquela revista Seleções, eu li um artigo que dizia como um gordo se sentir imediatamente mais magro. Simples, fique do lado de alguém bem mais gordo do que ele. E ele olha o outro gordo e diz, bem, eu não estou tão gordo assim. E às vezes é esse o problema. É por isso que nós temos que ter um referencial, e o nosso referencial é Cristo. E é por isso que um homem como o apóstolo Paulo diz o quê? Eu sou o maioral dos pecadores, porque ele se comparava não a outros homens, ele se comparava ao santo, a Jesus, que era o autor e consumador da sua fé, do qual ele não desviava o seu olhar. Será que nós estamos vivendo assim? Será que de fato você está sendo tão íntegro que esteja perturbando os que não são íntegros? Será que você está sendo tão honesto que você está perturbando os desonestos? Será que você está sendo tão bondoso, amoroso, que está perturbando os que nutrem apenas ódio e maldade? Será que nós estamos realmente comprometidos com Jesus Cristo? Porque quando estamos comprometidos com Jesus Cristo, nós queremos viver uma vida no padrão de Jesus Cristo.
Nós queremos viver como Jesus Cristo. Ele perdoou, nós queremos perdoar. Ele se entregou, nós queremos nos entregar. Ele fez o bem a todos, nós queremos fazer o bem a todos. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Nós não estamos aqui para pregar uma religião, nós estamos aqui para pregar vida, para vivermos. E acima de tudo, qual é a nossa maior honra? A nossa maior honra está em sermos o que Cristo foi. E é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essa é a nossa maior honra, é a nossa identidade com Cristo Jesus. Essa é a nossa maior honra. Eu quero ser como Jesus Cristo. Eu sei que nós cantamos músicas e que eu entendo isso. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu sou como Davi. Amém, glória a Deus. Eu também quero a identidade com Davi. Mas a minha suprema identidade, o meu desejo maior, tem que ser o quê? Se o Espírito de Deus se move em nós, eu quero ser como Jesus. Quero andar como Ele, quero falar como Ele, quero agir como Ele, quero pensar como Ele, quero reagir como o Senhor. Eu quero ser como Jesus. Esta é a maior honra. Sermos transformados dia a dia. A imagem do Senhor. De glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, sermos transformados à imagem, até que todos cheguemos à perfeita estatura do varão perfeito que é Cristo. É isso que nós necessitamos. Mas às vezes nós não entendemos o que isso significa, porque aqui diz que Jesus vindo para fazer todo esse... não veio para julgar, veio para salvar, mas perturbou os que estavam na prática das obras feitas nas trevas, porque suas obras eram reveladas. Se existe coisa que corrupção não suporta, é integridade, é honestidade, porque a honestidade põe de cara, em evidência, a corrupção. Se alguém é muito honesto, muito direito, o que acontece? Ele demonstra a corrupção. E nós, na corrupção do pecado, na corrupção do mundo, nós temos que viver uma vida de tanta santidade que mostre em evidência que isso está errado. Hoje se discute muito porque desse pós-modernismo, dessa situação toda relativista, onde as verdades não são mais verdades. Depende, a verdade para um não é verdade para o outro. E as pessoas dizem, como é que nós vamos mudar tudo isso? Viva o que você tem que viver, porque quando você está vivendo a honestidade, a corrupção, ela é evidenciada pela sua vida honesta. Viva integramente e o que é errado vai ser revelado pelo teu testemunho. Nós precisamos viver isso, mas nós temos que entender onde isso nos leva. Porque assim como eu quero ser aceito pelos mesmos motivos que fizeram com que Jesus foi aceito, eu serei rejeitado por aqueles que rejeitam Jesus. Se eu sou aceito pelos mesmos motivos que Jesus é aceito, porque eu sou imitador de Cristo, o mesmo que leva à aceitação é o que leva
ao outro grupo a rejeição. Então eu serei rejeitado por aqueles que rejeitam a Jesus. Não adianta que nós não seremos aceitos por todos, porque Jesus não é aceito por todos. Mas isso ainda me leva a um ponto mais difícil. Porque nós queremos ser amados pelos mesmos motivos que levaram as pessoas a amarem e que amam ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter consciência que nós seremos odiados por aqueles que odeiam a Jesus. A Bíblia diz, e foi o próprio Jesus que disse, por minha causa. Por minha causa sereis odiados. Eu queria que Jesus tivesse dito, por minha causa sereis amados. Isso é muito mais simpático, muito mais agradável para mim. Mas por minha causa sereis odiados. Porque se eu de fato ando no caminho de Cristo, eu perturbo aqueles que estão fazendo as suas obras nas trevas, porque eu revelo. Uns têm revelação para arrependimento e salvação, mas outros que não se arrependem, não são salvos, o que gera neles? Ódio. Sabe, às vezes o problema, hoje em dia o problema é o nome Jesus. Tenho um amigo, o Bispo Souza, em que ele estava me contando que ele era levado, eu não creio que era nem na cidade dele, era em outra localidade, sempre ia a mesma pessoa buscá-lo e levá-lo, mas era apenas um transporte pago para levá-lo ao lugar devido. E ele sempre dizia, Deus o abençoe. E a pessoa, muito obrigado. E um dia ele disse, Jesus te abençoe. E a pessoa se irou com ele. E começou a brigar com ele. E ele disse, espera aí, eu já vim várias vezes aqui, eu sempre disse, Deus te abençoe. O problema é Jesus. E se tem problema com Jesus, vão ter problema conosco, porque nós amamos a Jesus e não nos envergonhamos dele. Por minha causa sereis perseguidos, por minha causa sereis odiados. Se eu vivo, se eu sou imitador de Cristo, meu amado irmão, essa é uma mensagem que eu estou trazendo nessa manhã para dizer a você o seguinte: se você quer realmente viver o Evangelho, você tem que entender que nem todo mundo te amará. Haverá aqueles que te odiarão por causa da verdade que você vive. Você perturbará, não apenas o diabo, você perturbará a carne. Você não perturbará apenas o diabo e a carne, você perturbará o mundo. A igreja, quando nós vivemos, e é uma questão simples, Jesus não fez nada, Jesus não saiu julgando o mundo, Jesus não saiu condenando o mundo, Jesus saiu salvando o mundo, curando, libertando. Como pôde ser odiado? É que o que ele fazia revelava o que os outros faziam de errado. Por que você acha, o que você esperaria de um encontro? A Bíblia diz, estando reunidos os sacerdotes, os fariseus, os escribas, o que eles conversavam algo? Eles planejavam como matariam a Jesus e a Lázaro. Não só a Jesus, mas a Jesus e a Lázaro, que Jesus havia, mal Jesus ressuscitar a Lázaro e os outros já queriam matá-lo. Então,
O que você esperaria de uns homens religiosos, de uns homens cultos, conhecedores da palavra, que eles se reunissem para falar de boas coisas, de coisas nobres, mas não, estavam planejando matar pessoas. Por quê? Porque a luz perturba as trevas. Ai, pastor, que palavra é essa? Eu queria sair daqui hoje leve. Eu não sair preocupado. Ora, a Bíblia não diz sereis odiados de todos, pelo amor de Deus. A Bíblia não diz sereis perseguidos por todos. A Bíblia não engana, sereis odiados por minha causa. Sereis perseguidos por minha causa. A verdade tem que ser dita. Você não precisa estar julgando, você não precisa estar condenando para ser odiado. Às vezes tudo que você precisa fazer é ser bom para ser odiado. Porque você evidencia com a sua bondade a ruindade de outro, que antes estava oculta pelas trevas. Então Jesus diz: ninguém vos enganeis. Ninguém vos engane. É que tem um outro texto que diz: não vos enganeis. Ninguém vos engane. Neste mundo vocês padecerão aflições, mas tenham bom ânimo. Não se turbe o vosso coração. Não fique conturbado. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus disse o quê? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, vocês vão vencer também. No nome de Jesus Cristo. Então não fique preocupado, mas fique alerta. Seja o quê? Jesus disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham simplicidade, mas tenham prudência. E não parem, a Bíblia diz: fazei o bem a todos. E a Bíblia ainda diz: em todo tempo. Façam bem a todos. Mas eu volto a dizer, não é porque você faz o bem a todos que todos vão te tratar bem. Há quem vá te tratar mal porque você tratou não somente a ele, mas os outros bem. Nós temos que compreender isso. Seremos amados pelos motivos que as pessoas amam e amaram a Jesus. Porque somos imitadores de Cristo, mas seremos odiados pelos mesmos motivos. E seremos odiados pelas pessoas que odeiam a Cristo. Se odeiam a Cristo, vão nos odiar também. E nós estamos vivendo um tempo em que você pode ver, às vezes, a tua forma de viver perturba os que não vivem como você vive. Nós vivemos um tempo que essa questão de gênero está como sendo empurrada goela abaixo na sociedade. E se nós temos uma postura diferente, isso deixa as pessoas irritadas. É verdade ou não? Você não precisa dizer, eu sou contra isso, basta você ter uma postura diferente. E você é o que? Imediatamente rejeitado, odiado, dizendo você é isso, você é aquilo, dizendo eu te fiz alguma coisa. Não! Nós vivemos uma situação
tão corrupta, tão corrupta, tão corrupta, que quando você lida com corrupto, é até perigoso. Eu me lembro de uma reunião, não citarei o lugar nem nada, mas eu me lembro de uma reunião de ministros mesmo, e havia lá um deputado lá, que conheci naquele dia, e fiz questão de esquecer-me também, a partir daquele dia, né? Eu o conheci e de repente, eu estou ouvindo ele falando pelo telefone, olha, trate, será tanto, trate, será tanto mais, e quantias, e eu falei, meu Deus, eu estou aqui escutando isso. Então, eu virei para os demais pastores que estavam lá, e para eles era uma normalidade, e eu disse o seguinte, olha, me perdoe, mas eu não vou ficar nesse ambiente. Falei para que ele me escutasse. Isso não é a minha característica, isso não é a minha maneira de ser. Eu estou saindo agora daqui. A hora que for para pregar, eu estou ali na igreja sentado, esperando para pregar. A maneira, é óbvio que eu desagradei o quê? Meio mundo. Porque não adianta. Se você vai manter um padrão de integridade, você quer ser corrupto, seja corrupto. Mas eu não quero me corromper, eu não quero estar junto com isso. Eu não quero andar, eu não quero estar nem no ambiente que isso está sendo tratado. Porque eu sou o quê? Eu sou luz, eu tenho que ser luz. Eu tenho que andar como Jesus andou. A vida de Jesus, assim como a vida de João Batista, perturbava o quê? Herodes. Tem que perturbar Herodes, porque essa gente é tão santa. Então, meus amados irmãos, saiba do seguinte, há uma guerra. E a guerra é simples, luz e trevas. A Bíblia diz, as trevas lutaram contra a luz, mas não puderam prevalecer. Você vai vencer. Você vai vencer. Continue no caminho da santidade. Continue no caminho de Cristo. Mas saiba que você vai perturbar. E no mínimo você vai incomodar. Porém, não ceda 1 milímetro. E aí eu volto a citar A.W. Tozer. Você quer o inimigo fora, tenha Cristo dentro. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, eu entrego esta humilde palavra, pedindo que o Senhor vá além do que nós falamos, pregamos, que o Senhor nos abençoe hoje aqui, que nos faça sermos cheios do Espírito Santo e vivermos, como disse Paulo, de uma forma digna do Evangelho que pregamos. No nome de Jesus Cristo. Você que nos ouve,